Shível de Agerdi, raça humano, 25 anos, 1,64 de altura, mago, alma do trovão. Em um mundo onde todas as criaturas possuem uma energia vital latente e fantástica, existem aqueles que se comprometem a entendê-la como verdadeiros cientistas, bem como curandeiros que estudam a energia atrelada ao espírito. Os magos são a sua contraparte, estudando a energia atrelada à alma, buscando aprender mais sobre o funcionamento dos elementos delas. Pode-se dizer que as manifestações da energia espiritual, tendo esses estudos como base, são vistas como algo surreal pelas pessoas, algo que parece até magia. Entretanto, existem pessoas que manifestam essa tal magia de uma forma misteriosa e única, de modo que nenhum estudioso poderia estudar tão levianamente. Psíquicos, ou também conhecidos como paranormais, são todos aqueles que nasceram ou despertaram essa manifestação anômala da energia espiritual. Como uma conjuração de aura, todos aqueles que querem desenvolver e aprimorar esse poder latente, normalmente buscam fazê-lo ao estudarem para se tornarem magos. Afinal, eles são os cientistas que estudam esses fenômenos. Embora sejam incapazes de realizar tudo o que os magos podem fazer, é através de seu conhecimento e suas características exclusivas que os psíquicos podem amadurecer e controlar os poderes de sua psique. Contudo, por ser um ramo de estudo pouco explorado, muitos realizam experimentos com o intuito de chegar nesse fenômeno, para então estudá-lo. Alguns desses cientistas desconhecem limites éticos e até chegam a extremos só para ter cobaias. Infelizmente, em cidades como Agerdi, não é tão alarmante o caso de sequestros de crianças para a realização de tais experimentos. E esse é o caso de Shível, um garoto de 8 anos, que foi raptado logo após ter despertado poderes paranormais, devido a uma experiência emocional muito forte. Devido à sua falta de controle sobre suas capacidades recém-adquiridas, Shível utilizou seus poderes em público em um incidente emocionalmente estressante. Tudo teve início quando ele foi forçado a sair de casa para levar seu irmão mais novo para a escola, num dia no qual seu humor não estava bom. Durante o caminho, eles discutiram como qualquer irmão faria. Contudo, isso foi fadigando a mente de Shível, a ponto dele ter dificuldade de se concentrar em seus arredores, concluir pensamentos em sua mente e até mesmo em continuar andando. Toda aquela situação estava drenando as energias de Shível, e foi quando seu irmão decidiu correr na frente, trazendo mais um estímulo estressante para o garoto. Tudo colapsou na mente de Shível quando agressores surgiram e bateram em seu irmão, a ponto dele cuspir sangue. Sem se dar conta do que estava fazendo, Shível recobra sua consciência e diante de seus olhos, ele podia ver uma cena assustadora. Os agressores, agora no chão, estavam ensanguentados e com alguns destroços ao redor deles. E além disso, as construções próximas apresentavam sinais moderados de destruição. Contudo, quando Shível se virou, ele pôde ver seu irmão com alguns machucados e um semblante que indicava que ele tinha acabado de presenciar o verdadeiro terror. Naturalmente, Shível, apesar de não fazer ideia do que tinha acontecido, estava visivelmente assustado e com muito medo. Medo do que ele foi capaz de fazer. Quando seu irmão nota o que Shível estava sentindo, ele tenta chegar perto, mas temendo o pior, Shível se afasta e então corre para longe, querendo evitar uma tragédia de acontecer. Porém, o que o paranormal não sabia era que sua atitude de fugir selou seu destino. Enquanto corria pelas ruas da cidade, Shível perdia lentamente a consciência, e então, quando sua energia se esgota, ele desmaia. Após muitas horas, ele desperta, mas percebe que está num lugar desconhecido e assustador, com vários frascos, compostos por todo lado, seringas,
equipamentos e aparatos tecnológicos, cápsulas, tubos de ensaio, além de uma temperatura muito baixa e um silêncio ensurdecedor. Ele tenta se mexer, mas nota que está numa marca, amarrado, e enquanto se lembrava das últimas coisas que fez antes de apagar, um grupo de pessoas adentra aquela sala gélida, preenchendo-a de barulhos que incomodam Chível levemente. Aqueles eram cientistas clandestinos, que executavam todo tipo de experimento para as partes mais sombrias da sociedade, e eles explicaram que gostariam de entender melhor os poderes que Chível tinha demonstrado previamente. No começo, Chível acreditou nessas pessoas estranhas, que realmente poderiam ajudá-lo com seus novos poderes. Entretanto, não demorou muito para Chível compreender que estava muito enganado sobre a situação em que se encontrava. Conforme os dias passavam, uma rotina se instaurou. Diariamente, Chível era submetido a testes extremamente cansativos, exercícios perigosos, estímulos estressantes, mal se alimentava, além de ter sido completamente isolado do mundo, sem conversar com ninguém. Esse incidente bagunçou-o e muito com a mente de Chível, de forma que se tornou natural para ele questionar o porquê dele estar vivo, de que ele merecia estar ali, passando pelas coisas que era forçado, desejando o fim de tudo. Cerca de 8 meses depois, autoridades receberam pistas sobre a condução de experimentos antiéticos em um lugar da cidade, e após invadirem e prenderem os suspeitos, eles escutam o soluçar de uma criança, vindo de um dos cômodos. Ao entrarem na sala, eles se deparam com uma figura que confundia o senso comum deles. Uma criança com cabelos brancos e uma pele totalmente negra, que impossibilitava qualquer um de enxergar os mínimos traços do rosto do menino, com exceção dos olhos. Chível foi resgatado, mas sua habilidade social e de fala foi prejudicada, de modo que passou cerca de 1 semana com as autoridades, até que pudesse se reencontrar com sua família mais uma vez. Seus pais não conseguiam conter suas lágrimas, estavam num misto de felicidade por estar com seu filho, mas tristes que ele nunca mais seria o mesmo de antes. Chível então voltou para casa e começou o processo de readaptação à vida comum. Contudo, ele enfrentava desafios muito difíceis, os quais seus pais não conseguiam dar a ajuda que ele precisava. Durante as noites, Chível acordava aos gritos. Quando tomava banho, sentia sua pele queimar e se irritar. Quando tentava comer, entortava todos os talheres. A comida sempre tinha um gosto esquisito, e ele não conseguia comer mais do que a metade na metade de uma refeição. Quando se vestia, sentia as roupas pinicando sua pele, além de se sentir muito desconfortável e sufocado. Em dias mais quentes, Chível tinha dores de cabeça muito fortes, que por vezes faziam seus poderes paranormais sair do controle, quebrando partes da casa, dando prejuízos altíssimos para seus pais. Mesmo quando seus pais, ou até seu próprio irmão, buscavam iniciar uma conversa, seja para entender melhor sua situação, ou então para outra coisa, Chível mal falava, respondia através de gestos ou tentava escrever em algum lugar, e nas poucas vezes que ele verbalizava algo, em questão de minutos ele podia sentir a sua garganta queimar e ficar fraca. Chível foi levado várias e várias vezes para diversos médicos e terapeutas, na esperança de que ele pudesse ter uma vida mais tolerável. Com os psicólogos, era um esforço inútil, pois nada que fosse dito era capaz de alterar o estado quebrado que a mente de Chível se encontrava. Suas idas para os hospitais, para ser examinado por curandeiros e profissionais da saúde, eram sempre um desafio muito grande, pois o excesso de estímulos, como o tato das roupas, o movimento dos veículos, o barulho da cidade, os cheiros de comida e lixo, drenavam a energia de Chível de uma forma muito rápida. Quando era atendido, os médicos sentiam dificuldade em examiná-lo, pois ele era totalmente negro por fora e por dentro, impossibilitando qualquer um de conseguir averiguar como seu corpo estava de fato.
Depois de muitas consultas, conseguiram tirar um pouco de sangue de Shivio para fazer alguns exames. Porém, ele mal conseguiu aguentar a agulha perfurando sua pele, o que fez ele desmaiar de tanta pressão. Quando acordou, ele recebeu os resultados, que eram muito infelizes. De acordo com o laudo, o corpo de Shivio não estava conseguindo aguentar todos os compostos que recebeu durante os 8 meses de confinamento, de modo que tudo em seu sistema sofreu e ainda recebe danos irreversíveis. Além disso, as marcas deixadas em seu emocional foram tão profundas que afetaram diretamente em seu sistema sensorial, deixando-o hipersensível a tudo, a ponto de causar dores imensas. E a pior parte é que, normalmente, poderes paranormais tornam o usuário mais resistente e resiliente a tudo, além de ajudar de forma mais eficaz em seus processos de cura. Porém, como eles são diretamente ligados ao estado mental, emocional e corporal do usuário, os poderes de Shivio estavam matando ele aos poucos, de modo que ele dificilmente vai conseguir chegar aos 30 anos de idade. Até lá, é esperado que lentamente seus ossos se partam e amoleçam, vários de seus sentidos sejam desligados, seu cérebro comece a reduzir suas atividades, e em seus últimos 8 meses de vida, vários de seus órgãos entrarão em falência múltipla, fazendo com que ele tenha uma morte extremamente lenta e dolorosa. A notícia foi tão desmotivadora que os pais de Shivio entraram em depressão profunda, como forma de reagir à tragédia que a vida de seu filho se tornou. O irmão chorava todos os dias, pedindo desculpa por ter sido ruim com ele, dizendo que não queria que ele passasse por tudo isso. Já Shivio foi tomado pelo mais puro desespero, adicionando vários ataques de pânico em sua vida, que por consequência, faziam seus poderes saírem do controle e afetarem as coisas ao seu redor. Em meio a tanta perturbação mental e emocional, Shivio teve um colapso enorme enquanto estava em público, causando mais uma vez destruição em seu caminho, atormentando mais ainda os seus sentimentos. Após refletir sobre tudo o que aconteceu em sua vida, aos 14 anos, Shivio é mudado por seus traumas, e ele então decide partir em uma jornada, tanto para não causar incômodo para mais pessoas, mas também para que seus entes queridos não sofressem mais. Com isso, ele foge de casa. Sozinho, Shivio anda pelas ruas da cidade, procurando controlar todos os seus impulsos provocados pela sua hipersensibilidade, enquanto tenta manter sua consciência em ordem. Enquanto perambula por aí, ele escuta de uns estudantes que o estudo dos poderes psíquicos poderia revolucionar e muito a forma como se entende a energia espiritual, que os magos poderiam usar seus conhecimentos para uma pesquisa. De imediato, isso aciona vários gatilhos na mente de Shivio, mas são interrompidos quando o professor dos garotos lhe diz que a grande maioria dos psíquicos que estudaram para se tornar magos escolheram fazer isso porque os conhecimentos dentro dessa profissão são essenciais para o autocontrole e a gestão da energia psíquica, que é através desses estudos que sua qualidade de vida melhora. Shivio, então, pela primeira vez na vida, sente que pode ter uma esperança de salvação, e por mais que nunca tenha sido o tipo inteligente, ele decide tentar se tornar um mago. Como não possuía dinheiro para entrar numa instituição adequada, Shivio começou a aprender tudo o que podia a partir de livros em bibliotecas, prática e pequenas conversas com magos que encontrava. No meio do caminho, ele conhece um garoto elfling loiro que era muito pobre, mas que enxergou nele uma amizade verdadeira. Os dois se ajudavam e falavam sobre o futuro, sobre alcançar o sucesso, sobre esperança. Eles se complementavam de diversas formas e também se motivavam a nunca desistir de seus objetivos. Sem perceber, o tempo foi passando e aos 20 anos, Shivio conseguiu se tornar um mago com muito esforço, e seu amigo Elfling conseguiu se tornar um espadachim, e então, junto de outros amigos que encontraram no meio do caminho, firmaram uma aliança,
um laço de irmandade, onde eles ajudariam uns aos outros. Como missão principal, o Elfley diz que eles vão encontrar um jeito de curar Chivell, de fazer ele retomar sua vitalidade. E como Chivell agora adquiriu mais resistência ao controlar seus poderes paranormais, ele era capaz de aguentar viver mais intensamente. Partindo em busca de uma solução, esse grupo viajou o continente, realizando inúmeras missões, adquirindo fama e, o mais importante, ficando fortes juntos. Aos 25 anos, Chivell e seu grupo se tornam os aventureiros de rank número 1, sendo considerados os mais fortes e temíveis do mundo. E com esse trajeto, Chivell ainda mantém a esperança de que seu futuro há de ser positivo, pois ele encontrou algo que torne a sua existência mais real: a presença e o vínculo que tem com seus amigos, principalmente o Elflin, que esteve com ele desde o fundo do poço. Caso você queira me ajudar com Elemental Souls, um sistema de magia para RPG de mesa, estarei deixando na descrição o link para o meu Catarse, onde você poderá me apoiar com qualquer valor. E ainda poderá resgatar uma recompensa com o link de um documento contendo as regras desse mesmo sistema, em sua versão beta, que será atualizado à medida que finalizo as regras e as explico em vídeo.